Olá, estudantes, sejam novamente bem-vindos ao universo da Química. Eu sou a professora Darlinda Monteiro e agora vamos conhecer o nosso objeto de conhecimento da aula de hoje. Materiais, suas propriedades e uso. Detalhamento, matéria, propriedades gerais e específicas da matéria. E agora vamos à nossa aula. Quando se fala, da química, tem uma palavra que é repetida várias vezes, a palavra matéria. Eu sei, o que é matéria na visão da química, mas eu fiquei curiosa porque essa palavra matéria, ela também tem outros significados. E aí, eu fui aqui, peguei um dicionário e fui ver, sabe? O que significa a palavra matéria? Aí eu gostei de dois significados. Tem matéria, ela pode ser assim relacionada ao escrito, um tema de um escrito, de um discurso, pode ser um objeto de estudo, pode ser uma disciplina. Mas na química, essa palavra matéria tem um outro significado, tá bom? E aí vocês vão assistir um vídeo e vão ver qual é o significado de matéria na visão científica da química. Matéria. Cientificamente, matéria é tudo que tem massa e ocupa espaço. De modo mais simples, matéria é tudo aquilo que tem existência física, algo real. Água, terra, ar, borracha, porcelana e papel são exemplos de matéria. Ao contrário do que muitos pensam, a matéria não se apresenta apenas na forma sólida, mas também na forma líquida e gasosa. Então, a partir de hoje, vocês já vão... Toda vez que a gente falar de matéria, vocês vão lembrar, que matéria, ela se refere a coisas que são concretas. Elas não podem se referir a abstratos, coisas abstratas, como, por exemplo, a tristeza, a saudade, isso não é matéria. Então, a matéria, sobre o ponto de vista científico, é tudo aquilo que tem massa, ocupa um lugar no espaço e é formado por pequenas partículas que chamamos de átomos. E a combinação desses átomos formam as moléculas, tá bom? Então, falou em matéria, já sabe que é tudo, que tem massa, que ocupa um lugar no espaço e que é formado por pequenas partículas, tudo bem? E aí a matéria, ela pode ser sólida, líquida e gasosa, Ela pode se apresentar nesses três estados, tá? E agora a gente vai assistir um vídeo. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma animação. Essa animação, ela traz informações sobre o movimento das partículas dos três estados, no sólido, no líquido e no gasoso. Então, vamos entender, é feito num simulador, eu utilizei um simulador para poder fazer essa explicação, tá bom? Vamos prestar bastante atenção? O estado físico da matéria é determinado pela organização e a energia cinética entre as moléculas. Pode ser sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, podemos observar aqui, pelo simulador, que as partículas, elas estão próximas, umas das outras. E a gente percebe que quase não há um movimento. Elas se movimentam, mas esse movimento bem pouco, A gente percebe também que elas estão bem organizadas, E por isso vão possuir forma e volume
fixos. Um exemplo é o gelo. No estado líquido, o que a gente observa aqui nesse simulador, né? Nessa animação? Que as partículas possuem uma maior liberdade de movimentação que no estado sólido, né? Pois estão um pouco mais afastadas uma das outras, havendo um certo espaço entre elas. Por essa razão, as substâncias líquidas, como a água, possuem forma variável, adaptando-se ao recipiente em que estão contidas. Agora a gente vai observar aqui nesse simulador o movimento das partículas no estado gasoso. O que a gente observa? Que as partículas estão bem afastadas uma das outras, né? Possuem uma grande liberdade de movimentação. Por isso, os gases, né? Como o oxigênio e os vapores, como o vapor de água, não possuem forma e nem volume fixos. Então, gente, agora a gente vai ver as propriedades gerais da matéria. As propriedades da matéria são aquelas relacionadas às propriedades físicas e às propriedades químicas, tá? As propriedades físicas, elas não alteram a composição da matéria, tá? Eu tenho como exemplo o tamanho, o peso, o comprimento, o volume. Já as propriedades químicas são aquelas que vão alterar a composição da matéria. E as propriedades, elas podem ser propriedades gerais, que são aquelas propriedades únicas do material, tá? E as propriedades específicas, tá bom? Mas nós vamos primeiro, né, conhecer aqui alguns exemplos das propriedades gerais da matéria. Então, nós temos a massa, temos o volume, temos a impenetrabilidade e a divisibilidade. A massa, ela corresponde à quantidade de matéria de um corpo. E o volume corresponde ao espaço ocupado pela matéria em qualquer estado físico. Agora, vamos definir o que é a impenetrabilidade. É uma propriedade que descreve a incapacidade de dois corpos ocuparem o mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso significa que esses objetos não podem coexistir no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Agora a gente vai assistir a um vídeo e esse vídeo ele traz uma experiência bem simples, tá? Aonde, né, a gente vai conseguir observar que dois corpos não vão poder ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Vamos lá assistir? Hora do experimento! Olha, é um experimento bastante simples, né? Você pegou aqui um limão, tem um copo de água, né? E aí eu soltei, né, esse limão. E o que a gente observou aí? A gente observou que a água, né, olha aí. A água, ela derramou, né?
Então, a gente percebe aí, nesse experimento, que ele é bem simples, essa propriedade da impenetrabilidade, né? Onde dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Tudo bem? E agora a gente vai para uma outra propriedade, que é a divisibilidade, que é uma propriedade geral, tá bom? É a propriedade pela qual a matéria pode ser dividida em pequenas partículas. E quando você consegue fazer essa divisão, você utiliza-se procedimentos tanto físicos como mecânicos. E aí, o que acontece? Essa matéria, ela não perde as suas características. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês pegarem agora uma folha de papel e rasgar ao meio, vocês vão ter duas partes, né? O que você observa? Observa que o papel, ele manteve as suas características. Ele deixou de ser papel? Não. Né? Então, a sua composição química, não houve perda na composição química desse material. Então, isso que é a divisibilidade, tá bom? Agora, a gente vai falar sobre as propriedades específicas da matéria, que são aquelas propriedades que podem ser usadas para identificar uma substância. Bem legal, né? Essa propriedade é bem interessante porque são características específicas de um material ou um grupo de materiais, né? Pertence, você olha e você diz, não, esse material eu sei que é água, esse material eu sei que é prata, eu sei que é ouro, porque possui características exclusivas do material. Olha que legal, que interessante isso, né? E aqui eu tenho alguns exemplos de propriedades específicas da matéria, que é o ponto de ebulição, o ponto de fusão, a densidade e a viscosidade. Agora, eu vou definir cada uma dessas propriedades. Vamos primeiro falar sobre o ponto de ebulição, que é uma temperatura. Toda substância tem o seu ponto de ebulição, tá? Então, é uma temperatura no qual uma substância ela vai sofrer uma mudança do estado líquido para o estado de vapor. Essa substância, ela precisa estar com essas características, tá bom, gente? E aí, eu trago para vocês um exemplo do nosso cotidiano. Olha aí, uma panela, né, fervendo. E a temperatura de ebulição da água fervendo a nível do mar, né, é igual a 100 graus Celsius. Olha aí. Então, não é eu sei que a água está entrando em ebulição quando ela atinge uma temperatura de quê? De 100 graus Celsius, tá? É algo específico da água. Agora vamos ver o ponto de fusão. Também se refere a uma temperatura de uma substância, só que agora esse material, né, essa substância, ela está mudando de estado. Ela está no estado sólido e ela está indo para o estado líquido. Esse é o ponto de fusão, tá bom? E aí, observem aqui esse vídeo, né, que eu trago para vocês, olha, que legal, que é o gelo derretendo, por exemplo, né? Que é o gelo, observem aí, eu tenho o gelo, olha, tá? Então,
Para o gelo passar do estado sólido para o estado líquido, ele precisa atingir uma temperatura de 0 graus Celsius. Assim, para chegar a essa temperatura, né, de 0 graus Celsius, o que tem que acontecer? Tem que ter um aumento da temperatura. Aí as moléculas elas vão ficar agitadas, né? Vão ficar agitadas, vão ficar com espaço, assim, com espaço que eu digo, elas vão ficar se movimentando, né? Com mais facilidade, tá bom? Então, observem aí que é algo específico da água. Quando ela faz essa mudança do sólido para o líquido, a temperatura, que é o ponto de fusão, tem que ser igual a 0 graus Celsius. Agora eu vou falar sobre uma outra propriedade geral, específica, né? Que é a densidade. O que seria a densidade? A densidade, ela determina a quantidade de massa presente em um determinado volume. E podemos calcular a densidade, tá? Matematicamente, ela é calculada por essa fórmula aqui, ó. Onde o D é densidade, o M é a massa e V é o volume. Ó, para achar a densidade, eu preciso ter massa, viu, gente? Tem que ter o valor da massa, né, do material, e eu preciso ter o volume também do material. Aí eu faço o cálculo da densidade. Mas, através dessa fórmula, é possível também eu achar massa do material, tendo o valor da densidade, tendo o valor do volume, eu acho a massa. Também, utilizando essa fórmula, posso encontrar o volume. Mas, para encontrar o volume, eu preciso ter informações. E que informações são essas? O valor da densidade e o valor da massa, tá bom? E aí a gente vai fazer uma aplicação com essa fórmula. Observem comigo. Qual a densidade, né? Ó, o D, de um material que apresenta um volume de 200 ml. Então, isso aqui é o V, se refere ao volume. Essa unidade aqui, gente, ela se refere a volume. E tenha uma massa de 896 gramas. Lembrando que essa unidade aqui se refere à massa. Olha que legal. Eu não tenho essas informações, não é verdade? Qual é a fórmula da densidade? Densidade é igual a massa sobre o volume. No enunciado da questão, você tem massa? Tem. Né? Qual é essa massa? A massa é igual a 896 e o volume 200 ml. E aí, gente, fazendo essa continha básica, eu vou ter que o volume, a densidade, né, ela é igual a 4,48. E a densidade, ela tem uma unidade, né, que é gramas por ml. Tudo bem, meus queridos? Então, não é fácil a gente calcular a densidade? Tá certo? Então, foi bem fácil a gente calcular, né? Para calcular a densidade é necessário que o enunciado ele te dê informações, né? Tá bom? E as informações foram dadas, foi uma questão bastante simples, mas eu queria que vocês percebessem, né? Como é necessário ter todas as informações e aí a gente chega na densidade com muita facilidade. Tudo bem? Agora, a gente vai falar sobre relação entre densidade e
flutuação, né? Mas a gente vai entender primeiro o que é a densidade. Nós já vimos, né, que a gente faz esse cálculo, mas quando ela faz essa relação com a flutuação, né? Então, densidade, ela determina se um corpo ele é capaz de flutuar em outro ou não. Então, observem aí que eu tenho um frasco. Nesse frasco eu tenho uma cortiça que tem uma densidade de 0,2 gramas por centímetros cúbico. Então, essa aqui é a densidade da cortiça. Eu também tenho água, né? Dentro desse recipiente eu tenho água. E a densidade dessa água é igual a 1 gramas por centímetros cúbico. E eu tenho um chumbo, tá? Com uma densidade igual a 11,3 gramas por centímetros cúbico. O que a gente observa aí, hein? A gente observa que a densidade do chumbo, ela vai ser maior que a densidade da água e que vai ser maior que a densidade da cortiça. E aí a gente percebe que a cortiça é menor, né? A sua densidade é menor que da água, não é verdade? A densidade é 0,32. Da água é 1. Então, o que significa dizer isso? Que ela flutua na água. E a gente percebe, né, no esquema, nessa imagem, que a cortiça está flutuando. Já o chumbo, tá? A gente percebe que ele afundou, né? Por que ele afundou? Por ser mais denso que a água. Observe aí o valor da densidade. É 11,3 gramas por centímetros cúbicos. Tudo bem, meus queridos? Então, é essa relação, né, da densidade com a flutuação, ok? E agora a gente vai para o quadro, né? Café com Ciência. E esse quadro, Café com Ciência, vai trazer uma curiosidade para vocês. A gente vai falar sobre o Mar Morto. Observem aí. Essa imagem, né? O Mar Morto e a sua densidade, tá bom? Assim, gente, vocês já ouviram falar sobre o Mar Morto? Não? O Mar Morto, ele é um lago grande, tá? Ele fica localizado no Oriente Médio e esse lago, ele tem uma grande quantidade de sal. Sabe quanto é a porcentagem? É 30% de concentração salina. Por causa disso, esse lago ele é visitado, ele recebe muito turistas, porque os turistas eles têm uma curiosidade, é porque nessas águas aqui a pessoa ela pode flutuar. Observem aí, ó, como essa imagem, né, mostrando um visitante, né, um turista flutuando. Então, eles acham interessante, né, o que ocorre aí nesse lago. E aí, gente, o que está acontecendo, né? Vocês devem estar curiosos. Professora, o que está acontecendo? Por que ele está flutuando aí, né? Por que ele não afunda, né? É porque existe aí uma propriedade chamada de flutuabilidade. Essa propriedade, ela é aumentada significativamente devido a essa alta concentração de sais minerais na água. E aí a gente vai encontrar, gente, o cloreto de sódio, vamos encontrar outros minerais como o magnésio, e essa concentração aí, que é uma concentração salina, ela resulta em uma densidade de água muito maior do que encontrado
em oceanos ou em mares comuns, tá? Então, quando uma pessoa entra na água aqui do Mar Morto, tá? A densidade do corpo é menor do que a densidade da água, que é extremamente salina. E aí? Acontece que isso faz com que a força de empuxo, né, exercida pela água e sobre o corpo seja o quê? Maior do que o peso do corpo humano. E aí vai proporcionar uma flutuabilidade muito maior do que a experimentada em outras águas. E aí os turistas se divertem, né? Porque eles não vão afundar, tá certo? Então isso aí é uma curiosidade, né? Sobre que tem uma relação aí com a densidade, tá bom? Então, hoje, o que nós estudamos, né? Estudamos o conceito de matéria, vimos que a matéria ela possui dois tipos de propriedades, as propriedades gerais, que são comuns a qualquer material, por exemplo, massa, o volume, e temos as propriedades específicas. Essas propriedades específicas elas vão determinar uma substância. Isso é bem legal, né? Porque quando o cientista ele pega uma determinada amostra, né? E aquela amostra ali é de um material assim que ele não identifica logo, né? A olho nu, ele não sabe dizer, às vezes ele até diz algo, ele diz algo, mas ele não vai ter certeza. Ele precisa fazer as análises e aí ele usa essas propriedades específicas que são características específicas de uma determinada substância, e aí ele vai fazendo as análises, né? E através dessas análises, utilizando as propriedades, ele vai chegar a um determinado material, e aí ele vai ter certeza de dizer que aquele material ali pode ser ferro, pode ser a prata, pode ser o cobre, né? Pode ser até a descoberta de um novo material também, né? Com algumas propriedades físicas e químicas de alguns materiais que já existem. Então, é bem interessante aí, né? As propriedades específicas, porque elas vão identificar novas substâncias e essas novas substâncias elas vão ser adicionadas e novos produtos também, né? Tá bom? Então, a gente estudou isso. As propriedades específicas, as gerais. E exemplo das propriedades específicas, nós podemos citar aí ponto de fusão, ponto de ebulição e também podemos citar a densidade, né? A densidade a gente pode calcular, né? Existe uma fórmula matemática para determinar a densidade de um determinado material. A densidade ela é dada pela massa e volume. Então, para calcular a densidade, é necessário que eu tenha o valor da massa do material e o volume também. Mas essa fórmula ela não só vai te calcular a densidade, ela também pode calcular o valor da massa do material. Mas para isso eu preciso ter densidade e preciso também ter o volume. Então, foram esses conteúdos que hoje nós aprendemos na aula de hoje, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau!